Neste domingo de Páscoa, a gente vai mergulhar em um dos mistérios centrais dessa data, o sofrimento e a ressurreição. E para nos guiar, vamos usar o olhar afiado de um filósofo, Ludwig Feuerbach. Essa pergunta, ela está bem no coração da fé cristã. É um paradoxo, um sofrimento extremo que leva a um triunfo absoluto. Há séculos que pensadores tentam decifrar isso. Então vamos aprofundar um pouco para tentar entender essa aparente contradição. Então, em 1841, Feuerbach escreveu uma obra que mudou o jogo, A Essência do Cristianismo. Ele nos dá uma espécie de chave filosófica para decifrar não só esse, mas vários outros mistérios. É um livro que fica ali, na fronteira entre filosofia e teologia, e por isso mesmo se tornou essencial para entender o fenômeno religioso. O argumento central dele é simplesmente fascinante. Para ele, a religião é uma projeção. Pensa assim, a humanidade pega suas melhores qualidades, aquilo que tem de mais nobre, sua própria essência, e projeta isso tudo para fora, como se fosse um ser divino separado. Ou seja, no fim das contas, quando a gente fala sobre Deus, a gente estaria, sem perceber, falando sobre nós mesmos. E para entender o divino, Feuerbach propõe algo radical. A gente precisa inverter a perspectiva. E esse é o ponto-chave. O que a religião nos diz que é um atributo de Deus é, na verdade, a essência do ser humano. A qualidade, o predicado, vira o verdadeiro sujeito da história. É uma virada de 180 graus no pensamento. Ok? Então vamos pegar essa ideia de inversão e aplicar na primeira parte do mistério da Páscoa, a paixão de Cristo. O que essa imagem de um Deus que sofre revela sobre a gente? Segundo Feuerbach, a fé num Deus que sofre por nós não é sobre um ser divino lá longe. Na verdade, é a forma que a humanidade encontrou para celebrar, para divinizar sua capacidade mais profunda, o amor. Um amor que se prova real justamente no sofrimento. Então, a fé nesse Deus é, no fundo, a fé na divindade do nosso próprio coração. E olha só que interessante essa comparação. A mudança que o cristianismo traz é gigantesca. Antes, na filosofia clássica, a gente tinha o Deus actus purus, sabe? Um ser de pura atividade, perfeito, que não podia sofrer. E aí o cristianismo chega e apresenta um Deus que é passio pura. Pura paixão, puro sentimento, definido justamente pela sua capacidade de sofrer. O segredo desse Deus sofredor, então, é o segredo da própria sensação humana. Para Feuerbach, a paixão é a divinificação do sentimento. É como se a gente estivesse declarando que a nossa capacidade de sentir, de ter compaixão, de sofrer pelo outro, isso é o que existe de mais divino em nós. Afinal, como ele mesmo diz, um ser que não sofre seria um ser sem coração. Bom, e isso tudo nos leva, claro, ao clímax da história da Páscoa, a ressurreição. E aqui, Feuerbach vai analisar esse evento como a realização de um desejo humano que é absolutamente fundamental. O argumento dele se desenrola em 3 passos bem claros. Primeiro, o desejo. Todo ser humano tem um anseio profundo de não morrer, de continuar existindo. Segundo, a dúvida. A nossa razão, por mais que se esforce, não consegue provar que isso vai acontecer. E aí vem o terceiro passo, a garantia. A ressurreição de Cristo entra em cena como um fato concreto, palpável, que transforma aquele desejo em uma promessa real, uma garantia pessoal de vida eterna. E isso mostra de um jeito brilhante a revolução que o cristianismo traz. A imortalidade deixa de ser só um conceito abstrato, uma ideia filosófica sobre a alma, e se torna algo muito mais pessoal, concreto. Vira uma garantia de sobrevivência para o indivíduo. É a imortalidade do sentimento, do ânimo, não só da razão. Certo! Então, o que esses 2 grandes mistérios, a paixão e a ressurreição, nos mostram quando a gente olha para eles através das lentes de Feuerbach? O que a gente aprende? A conclusão dele é muito poderosa. A religião, no fim, é um reflexo da essência humana. A teologia cristã seria, então, a autobiografia da nossa espécie. As histórias que contamos sobre Deus são, na verdade, histórias sobre o que significa ser humano. As lágrimas que a gente derrama no culto, diz ele, são um espelho da essência do próprio Deus que a gente adora. E nesse sentido, Deus é o espelho do homem. E o que a humanidade vê nesse espelho? A sua própria essência, só que idealizada. Vê a sua capacidade de amar até o sacrifício, sua imensa profundidade emocional e, mais do que tudo, seu desejo de que a vida sempre vença a morte. E isso nos deixa com a grande provocação de Feuerbach. Se a religião é mesmo um espelho, o que a imagem de um Deus que morre e ressuscita revela sobre aquilo que a gente, no fundo, mais valoriza em nós mesmos?
É uma pergunta para a gente levar e continuar pensando.